Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Deuses de Dois Mundos, o livro da morte, tá? Esse livro faz parte de uma trilogia. São 3 livros e esse aqui é o último. Ah, Alex, mas por que você tá começando pelo último livro a fazer a resenha? Bom, porque eu não li os outros 2 primeiros. Pois é, esse livro é escrito de uma forma na qual você não precisa ler os 2 primeiros para entender a história, mas a história do segundo livro depende da história do primeiro. Então assim, o terceiro é independente, mas é com os mesmos personagens, mas o primeiro e o segundo são livros que você precisa ler junto para entender, certo? Já esse aqui, não. Você consegue entender o começo, o meio e o fim do livro sem precisar ter lido os outros livros, mas ele é a continuação dos outros 2 livros. Deu pra entender? Espero que sim. Bom, Deuses de Dois Mundos é uma trilogia falada sobre os orixás do candomblé, tá, gente? Então são 16 orixás diferentes, certo? Também fala de alguns orixás que são mencionados na Umbanda, mas aqui é a visão do candomblé sobre os orixás, certo? Certo. Tanto que muitas das tradições aqui colocadas nesse livro são tradições do candomblé ou da quimbanda. Não são muito da Umbanda, mas tem algumas coisas também semelhantes ali, certo? Enfim, Deuses de Dois Mundos, ele vai começar contando a história do Newton. O Nil. Esse livro é um livro brasileiro, tá? Mas o Newton, ele é um cara, assim, do mal, digamos assim. Ele não é uma pessoa boa. Ele é um jornalista. Ele não é uma pessoa boa. E ele faz muita coisa errada, né? E ele conta 13 anos depois de que ele conheceu pela primeira vez o Exu, um dos orixás do candomblé. Exu, ele decide fazer com que o Newton, ele cresça na vida, ele tome um rumo pra vida dele e não fique só fazendo pilantragem, não fique só fazendo pilantragem. Então, o Newton, ele tem que tomar jeito. Então o prólogo já começa com o Newton fazendo um padê, né? O que é um padê? É uma oferenda para um orixá, certo? E ele, literalmente, ele faz ali a sua entrega, ele conversa com o Exu. E essa é a primeira narração que a gente tem no livro. Mas o livro vai começar mesmo com uma narração de Euá, uma outra orixá aí do candomblé. Bom, Euá, ela teve a memória apagada. E ela acorda em Orum, que é tipo um céu, que na verdade não é bem um céu. É onde os espíritos vão depois de literalmente morrerem, né? Depois que os espíritos vão, depois que eles desvivem. Então, eles vão pra esse lugar e Euá tá ali. Ela não sabe como ela chegou ali, ela não sabe quem ela não sabe de nada. E ela é literalmente conduzida por Oxóssi até o encontro de Exu, certo? E Exu vai levar Euá até Nanã, a mãe de todos, a dona da terra, do barro, né? A criadora da terra, dos humanos através do barro e tal. Enfim. E Euá vai viver uma super aventura. E Exu tem ali os seus segredinhos, é claro, com o Newton, que vai contar a história dele através de um blog. Então, a narração do Newton é a escrita do blog dele. Não é uma narração propriamente dita, é mais essa escrita dele, que ele conta coisas que aconteceram durante a iniciação dele, depois da iniciação, e o que aconteceu bem antes. Então ele vai falar sobre tudo isso.
E ele também vai falar de outros personagens, como a própria mãe de santo dele, a Babalorixá dele, né? Babalorixá é o nome africano para mãe de santo, tá, gente? Se eu não me engano é Babalorixá. Se eu estiver falando besteira, desculpa, tá? Mas é basicamente isso. Vai contar também a história, o fim ou a continuação da guerra entre os orixás mulheres e os orixás homem, tá? Vai contar sobre essa guerra que perdura aí há muito antes da Terra ser criada. E também vai explicar um pouco quem é Ifá, um dos deuses aí, né, um dos orixás do candomblé. Vai explicar bastante quem é Ifá e seus poderes, certo? Poderes, né? Sua influência no mundo terreno. A narração vai variar o tempo inteiro, tá? E também vai variar de tempo e espaço, certo? Porque os orixás têm esse poder de ir para o passado, ir para o presente, ir para o futuro. Então, eles meio que mexem com isso o tempo inteiro no livro. Então, você tem que ficar muito ligado o tempo inteiro no livro para você entender as linhas de tempo que são passadas no livro, porque não é uma coisa linear. Eu acho que essa é a única coisa ruim desse livro, porque de resto, gente, esse livro é sensacional. Vale cada segundo do seu tempo. Esse livro é sensacional. Dizem as más línguas que os 2 primeiros não são tão bons assim, porque o primeiro é uma introdução gigante pro segundo livro, tá? E o terceiro livro é independente do segundo. Então, eu não sei como são os outros 2, eu tenho comprado, mas eu tenho que ler ainda. Mas eu li esse aqui e eu realmente não senti falta de ler os 2 primeiros livros, porque eu consegui entender o começo, o fim da história, consegui fechar todos os pontos na minha cabeça. Mas, gente, isso é porque eu faço parte de uma religião afro-brasileira, certo? Então, o que acontece? Eu tenho um certo conhecimento sobre certas atitudes dos orixás e do Newton. Então eu entendo bastante coisa. Mas você que não entende muito sobre essas religiões e quer ler esse livro, eu recomendo que você comece assim na ordem certa dos livros e não pelo último como eu comecei. Comece pelo primeiro, depois pro segundo e depois para esse último, porque são 3 só mesmo, que eu acho que vale super a pena. Você vai gostar bastante de conhecer toda essa vivência, tudo. Mas tenha em mente que são os orixás do candomblé, tá? São vivências de um candomblecista, certo? Então, foque nisso para você conhecer também outras religiões de origem africana, para você entender as diferenças, as similaridades e tudo o que envolve esse livro. E se você se interessar pela religião, pesquisa também. Eu acho que conhecimento é sempre bom, né? Do mesmo jeito que todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre a Bíblia, eu acho que todo mundo deveria ter conhecimento sobre todas as religiões, para que o preconceito gerado pelo medo não vire um risco de vida, uma morte, certo? Então, você que se interessou pela história, vai atrás de estudar um pouco sobre os orixás que você vê aqui. Se você não entender muita coisa, não entender sobre o que eles fazem, né? E esse tipo de coisa, porque vai valer muito a pena se você pesquisar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!